Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. Sou o professor Tiago André Presoto e hoje vou falar um pouquinho sobre o início da história da filosofia. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os pensadores pré-socráticos. Tá? Eu vou começar a nossa aula com algumas questões para vocês aqui. Vocês sabem quem foi o primeiro filósofo? Quando e aonde surgiu a filosofia? Não? Então vamos lá, vamos tentar compreender um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Então, temos como objetivo principal aqui da nossa aula conhecer e entender como surgiu a filosofia, quem foram os primeiros pensadores, quem foram os pensadores pré-socráticos e as características principais, então, desses pensadores. Para isso, a gente começa fazendo uma contextualização, né? A filosofia surgiu na Grécia Antiga, muito importante isso, né? A gente não pode imaginar a Grécia atual, um pequeno país, querer comparar com a Grécia Antiga. A gente está falando aqui da Grécia Antiga, lá por volta do século 7 a.C., um território muito grande, uma cultura muito grande, dividida em várias regiões, em várias cidades-estados. E na região da Jônia, mais precisamente nessa de Mileto, é que surge a filosofia, lá por volta do século 7 a.C. Mas, antes da filosofia, os gregos também explicavam o mundo da sua forma. E para isso, eles usavam a mitologia. Os gregos criaram uma rica mitologia, com várias histórias de deuses, de semideuses, de heróis. E era a sua forma de explicar o mundo. A filosofia também vai buscar explicar o mundo, mas vai buscar explicar isso de forma racional, ou seja, vai ser uma oposição àquilo que os gregos faziam com os mitos. E aí nós temos o primeiro período da história da filosofia, que é o chamado período pré-socrático, não meramente porque ele é anterior a Sócrates, tanto que a gente tem pensadores pré-socráticos que conviveram no mesmo período histórico de Sócrates, mas pelo pensamento. Os pensadores pré-socráticos, ou também chamados de filósofos da natureza, eles se preocupavam em explicar o mundo e a sua origem, enquanto que Sócrates vai buscar explicar o que é o ser humano. Então a gente pode dizer que o período pré-socrático ele começa com Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo, lá no século 7 a.C., e vai até o século 5 a.C., tentando buscar e explicar o mundo de forma racional. Os pensadores pré-socráticos também tinham algo em comum, que é a busca pela arquê. Arquê, em grego, significa a substância primordial, o princípio substancial, podemos dizer aqui a matéria-prima do qual todas as coisas são feitas. Eles iniciam então uma cosmologia. Cosmos é o universo, ou seja, uma compreensão do universo. E começam também aqui a estudar a physis, ou seja, a natureza. Por isso que eles são chamados também de filósofos da natureza. O primeiro filósofo que iniciou isso foi um grego chamado Tales, da cidade de Mileto. E aqui tem um ponto bem interessante para a gente falar, né? Os pensadores da antiguidade, após o nome, eles usavam o nome da cidade em que eles nasceram. Então, Tales nasceu na cidade de Mileto. Vamos lembrar? Mileto pertencia lá na época à região da Jônia. Atualmente, hoje, é um território da Turquia. Tales nasceu aproximadamente em 623 a.C. O Tales era um apaixonado pela natureza, tanto que ele desenvolveu algumas ideias bem interessantes, algumas teorias bem interessantes, de tanto que ele analisava a natureza. Ele conseguiu nessa época, somente com observação, prever o eclipse solar. Esse eclipse aconteceu da data prevista por ele aqui. E ele, um grande apaixonado pela natureza, numa das viagens que ele fez ao Egito, ele percebeu que aonde existia água, tinha vida. E aí que ele começa a desenvolver sua tese, quando ele afirma que tudo é água, ou tudo é umidade, ou seja, ele quer falar que tudo que existe surge da água, ou seja, ele vai falar que a arqué é a água. A água é o princípio vital para todas as coisas. A água é a alma. A alma aqui não no sentido cristão,
mas sim no sentido grego, de ânima, aquilo que dá ânimo, que dá vida a todas as coisas. Então, tudo deriva da água. Com isso, o Tales de Mileto ele inicia na filosofia aqui a primeira tese monista, ou seja, querer reduzir tudo a um único princípio, que é a água. Essa ideia do Tales de Mileto levou a seguidores dele e a outras pessoas também a começarem a desenvolver suas teses, como por exemplo o grego Anaximandro de Mileto. Anaximandro ele teve uma grande contribuição para a geografia, para a geometria, para a astronomia. Ele fez algumas teses bem acertadas. Ele desenvolveu o primeiro relógio do Sol, também errou em algumas. Ele acreditava que a Terra tinha um formato cilíndrico, e ele traz um aspecto totalmente novo aqui na busca da Arqué. Ele acreditava que a Arqué ela teria que ir além daquilo que pode ser observado. A Arqué iria além da observação. E ele fala que a Arqué então seria o apeiron. O apeiron significa o indeterminado, o infinito no tempo. Então ele achava que esse apeiron, essa massa giradora, essa matéria ilimitada, infinita no tempo, é o que deu origem a todas as coisas. Essa tese do Anaximandro levou o seu discípulo, o seu seguidor, Anaxímenes, também a produzir sua própria tese. Anaxímenes, podemos dizer que ele é um meio termo entre as ideias do Tales e as ideias aqui do Anaximandro. Ele falava primeiramente que a Arqué ela não poderia ir além da observação. A Arqué tem que ser algo que pode ser observado, então eu não posso falar que a Arqué é o apeiron, porque o apeiron eu não consigo observar. Mas ele também queria um elemento mais sutil do que a água para dizer a origem sobre todas as coisas. Então ele queria um meio termo entre o Tales de Mileto, que era a ideia da Arqué água, e o Anaximandro, que falava que a Arqué era o apeiron. E nessa pesquisa dele vai falar que a Arqué seria o ar. O ar é o princípio gerador de movimento, é o princípio gerador de vida. O ar é o princípio de todas as coisas. Ele é infinito, é ilimitado e preenche todos os vazios do universo. Então, a Arqué aqui para Anaximenes é o ar. Então, para a gente fazer uma retomada da nossa aula de hoje, a gente falou então, primeiramente aqui, sobre o período pré-socrático, que é o período então que inicia-se lá com Tales de Mileto, no século 7 a.C., e temos vários outros pensadores em sequenciais aqui, que são os pensadores pré-socráticos, e vai até o século 5 a.C., onde vai surgir o pensamento de Sócrates, depois Platão, Aristóteles, os grandes pensadores clássicos aqui. Vimos que os pensadores anteriores a Sócrates aqui tinham uma preocupação central, que era a explicação sobre a natureza e sobre a origem de todas as coisas, e que cada um deles desenvolveu a sua própria tese para isso. Tales desenvolveu a tese de que a água seria a Arqué, a origem de todas as coisas. Anaximandro quer ir além daquilo que é observável, fala que o apeiron é a origem de todas as coisas. Anaxímenes acredita que o ar é a origem então de tudo. Então, os três primeiros pensadores aqui do pensamento pré-socrático: Tales, Anaximandro e Anaximenes. Agradeço a presença de vocês na aula de hoje. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.